Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Botocando com a doutora Karen Piet. Nesse programa eu vou ensinar técnicas para vocês, segredinhos, dicas que você não vai encontrar em lugar nenhum essas informações. Isso vai fazer de você um profissional único e exclusivo em Botox, diferenciado. Só você vai ter os segredinhos que eu vou passar tudo para vocês, tá bom? Gente, eu sou a doutora Karen Piet, especialista em harmonização orofacial, cirurgia dentista, professora e expert em Botox. E hoje eu vou estar conversando sobre vocês sobre quando o Botox não pega, né? De uma maneira leiga de dizer, quando não tem a eficiência esperada, quando não tem o resultado esperado. O que fazer? O que pode ter dado errado, professora Karen? O que eu vou fazer? Como que eu vou resolver este problema? O que pode ter dado errado? E eu também vou falar para vocês como minimizar as chances disso acontecer. Então fica ligadinho, fica aí até o final do programa para você não perder nada, que esse tema está quentíssimo. Gente, eu tô falando de algo que aconteceu, né, depois do Covid, né, eu vou falar assim para não prejudicar a audiência, depois do Covid, teve muitos problemas, muitos pacientes, muitos alunos também chegaram para a gente falando assim, ai professora, o que está acontecendo? Eu tô acostumada a fazer Botox, eu tô acostumada a trabalhar com essa marca, eu tô acostumada a fazer essa diluição, eu fiz tudo igual, mesma diluição, mesma unidades, porque normalmente a gente segue um protocolo, né? Até para facilitar a vida, na questão da correria, do dia a dia, se você segue um protocolo padrão, vai mudando ali só de acordo com cada paciente, mas você tem aquela linha de raciocínio, fica mais fácil, né? Então os alunos chegaram para a gente e começaram a reclamar, olha, não tá tendo o mesmo resultado, o mesmo produto. Eu não estou falando de marca A, B ou C, porque a gente sabe que tem diferenças. Às vezes uma marca, de uma marca para outra, tem diferença na dosimetria e a gente tem que às vezes fazer uma dose um pouquinho mais forte, dependendo da marca, ou mais fraca, ou uma diluição mais para seca, enfim. Mas não é sobre isso que eu estou falando. São sobre situações convencionais, pessoas normais, aquela senhorinha que está acostumada a vir no seu consultório todo ano, a cada 6 meses, a cada 4 meses fazer um botox e de repente tudo que você estava acostumado a fazer depois da pandemia começou a não ter os mesmos efeitos, os mesmos resultados. E que nem eu falei, até as marcas mais famosas passaram por esse problema, né? E todo mundo começou a reclamar, os profissionais, os pacientes, e a gente ficou assim meio de cabelo em pé, e agora o que a gente vai fazer? E aí, e eu também não tô falando, tá, gente, assim, daqueles halterofilistas, atletas de alto impacto, pessoal que dá musculação, que trabalha muito pesado. Não estou falando dessas pessoas, porque nessas pessoas, homens, né, que geralmente têm a musculatura mais forte, a musculatura mais, como é que eu vou dizer? Forte. Forte é a palavra, assim, se enquadra aqui nessa situação perfeitamente. Tem a musculatura mais forte e essas pessoas a gente já sabe naturalmente que elas vão exigir uma dosimetria um pouco mais forte, um pouco mais concentrada. E isso é um tema para um outro programa e eu vou estar falando num próximo programa sobre essas pessoas, como aplicar o Botox nessas pessoas, a toxina botulínica nessas pessoas, porque sim, tem diferença, tem que ser diferenciado. Se você aplicar a toxina da forma com que você está acostumado numa senhorinha e num homem forte, né, que faça musculação, então, nossa, realmente você vai ter dificuldade. Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. Hoje eu tô falando dessa situação que aconteceu depois da pandemia, e a gente ficou assim de cabelo em pé, a gente, que eu digo, os profissionais, os professores, que a gente realmente não sabia como resolver a situação. Bom, aí o que nós fizemos? Nós conversei com várias colegas que também são professoras,
conversei conversa com um, conversa com o outro, e aí a gente chegou a uma conclusão, chegou a digamos assim, um protocolo pós-pandemia de tornar a diluição um pouquinho mais concentrada. E para poder estar resolvendo essa situação diferenciada, porque né, há muitos anos já perdi a conta de quantos botox eu já fiz na vida, e realmente tivemos todas essas dificuldades. E eu conversei com outros professores, eles falaram que outros colegas também estavam reclamando, tá bom? Então vamos lá. E aí, como fazer para resolver essa situação, né? Como resolver isso? Bom, você vai fazer o seguinte: você vai fazer da sua diluição normal, aquela que você está acostumada a fazer. Se você faz seca, continua fazendo seca. Se você faz convencional, você continua fazendo convencional. Se você fizer a convencional, só que aí você vai estar deixando ela um pouquinho mais concentrada. Como, Karen? Como que eu vou fazer isso? Vou explicar. Calma. Você vai fazer o seguinte: se você está acostumado a fazer a diluição convencional, que seria isso, num frasco de 100 unidades de toxina botulínica, você vai estar diluindo essa toxina em vez de diluir em 2 ml, você vai diminuir um pouquinho, vai diluir em 1,75, 1,80, tá bom? Você vai diminuir um pouquinho, vai deixar ele um pouquinho mais concentrado. Porém, na hora que você for aplicar no seu paciente, naqueles músculos que você já está acostumado a aplicar, né, as unidades para cada, né, por exemplo, nos pontinhos aqui no músculo frontal, na testa, a gente coloca geralmente 2 unidades por ponto, você vai continuar aplicando 2 unidades, perdão, 4 unidades, 2 unidades na diluição convencional e 1 unidade na diluição seca. Você vai continuar fazendo a mesma aplicação que você já faz, só que ela vai estar um pouquinho mais concentrada. Se você fizer a diluição seca, que aí no caso, para 100 unidades você vai colocar 1 ml, você vai colocar 0,8, 0,75, tá bom? Vai colocar um pouquinho menos e vai deixar ela um pouquinho mais concentrada. Dessa forma você vai ter ótimos resultados, né? Nós testamos isso já faz aí 3 anos da pandemia, né? Só para não afetar aí o canal, só para não afetar o alcance do vídeo. Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas palavras. Então, depois desse episódio mundial que aconteceu, a gente começou a tomar essas medidas e já foram muitas pacientes que a gente testou, não só eu, como outras professoras, amigas minhas, colegas minhas, e deu bom, deu certo. Então, se funcionou para nós, vai funcionar para você também. Experimenta fazer isso que você vai ver que você vai voltar a ter o mesmo sucesso, o mesmo eficácia que as pacientes estão acostumadas. Até comigo aconteceu isso essa fase mesmo, né? Que algumas pacientes... E a gente tenta contornar, tenta conversar, porque é muito desagradável, né? Tô te dando uma dica que vale ouro, gente, porque para resolver este probleminha, que na verdade não é um probleminha, né? É um problemão, porque a sua paciente vai toda feliz e contente fazer o botox dela no seu consultório e não tem resultado, ou tem o resultado diminuído, né? Então eu fui e conversei, nós chegamos a um consenso, graças a Deus, e porque elas estão acostumadas, né, com um padrão de eficácia, de eficiência, de bons resultados aqui comigo. E aí, de repente, começa a não ter o resultado, foi desesperador. E aí, de lá para cá, né, já são 3 anos, mais ou menos, eu comecei a fazer essa diluição um pouco mais concentrada, até seguindo um conselho de uma amiga minha que também é professora. Amiga, Marília, beijo. E aí, depois disso, voltou, assim, os resultados voltou a dar certo, deu super certo, não só para mim, mas também para as minhas alunas. Então, aconselho vocês a fazerem o mesmo, tá bom? Que vai resolver esse probleminha pós-pandemia. Vamos cortar as palavras. Tá bom, gente? E isso vai ajudar vocês bastante. Pega essa dica,
Manda esse vídeo para aquela sua colega que você sabe que depois desse evento ficou com dificuldades no Botox, porque ela vai ficar muito agradecida por essas dicas, por esse conselho, por essa informação valiosa, vale ouro, porque ó, já são 3 anos testando isso aí e pode fazer que dá certo, tá bom? Outra forma que a gente tem de melhorar os resultados, eu sei que há controvérsias, tem alguns colegas que falam que isso é besteira, que não tem nada a ver, porém, do que eu tô falando? Eu tô falando da zinco confitase. Você vai administrar zinco confitase para o seu paciente. Tem alguns profissionais, tem alguns artigos que falam sim que dá diferença, que se não tiver uma quantidade no sangue circulante de zinco, quando você aplicar o seu Botox, nas primeiras 10 horas não vai ter a mesma efetividade do que se você não tiver, se ela tivesse essa suplementação. Então, eu sei que há controvérsias, eu sei que tem profissionais que falam que não tem nada a ver, que não tem comprovação científica, mas tem artigos falando, tem uns que falam que sim, tem outros que falam que não. E como a gente não sabe como foram feitos esses estudos, também não vem ao caso aqui discutir sobre esse assunto, é assunto para um outro vídeo. Mas eu sempre falo para os meus pacientes, eu brinco com os meus pacientes, seguro morreu de velho, precavido ainda vive. Não custa nada, quer dizer, custa, né? Você vai ter um gasto com farmácia de manipulação. Porém, é um custo irrisório perto do que o seu paciente, o custo-benefício para você e para o seu paciente, perto do que ele pagou, perto do quanto nós também pagamos no Botox, que não é barato, nas toxinas botulínicas, né, das mais diversas marcas. Não é um produto barato, é um produto, né, expensive. Então, vamos... por que não? Faz aí, manipula sua zinco confitase e para quem quiser fazer, eu acho que assim, não vai fazer mal, né? É um produto, é um nutracêutico, uma substância que só vai fazer bem, é zinco confitase. Só vai agregar na vitamina C que ele já toma, só vai agregar, só vai trazer coisas boas. E também não é uma coisa que vai fazer constantemente, é quando ele for fazer a aplicação do Botox. Então, mal não vai fazer, não custa nada. Então, essa é uma dica que você pode fazer para o seu paciente e ensinar, né, para suas colegas aí, passar esse vídeo para suas colegas, compartilhar essa informação. E, Karen, como que é que eu faço essa manipulação? Como que é que eu faço essa... Como que eu mando manipular isso? Você vai mandar manipular, pedir nas farmácias de manipulação de sua preferência. 25 miligramas de zinco com 30.000 UI, unidades internacionais de fitase. Karen, por que a fitase tem que ser colocada com zinco? Porque a fitase ela é a responsável por fazer com que o organismo absorva melhor o zinco. Se não tiver a fitase, o zinco pode ser desperdiçado pelo próprio organismo. Então, você vai fazer essa composição, manda manipular, e aí na hora que você for entregar para o seu paciente, você mostra para ele, ó, zinco com fitase, tá vendo aqui? Né? E aí você administra as 6 cápsulas no dia da aplicação. Logo que eu comecei a fazer essa suplementação, o que eu fazia? Eu dava uma receitinha para o paciente, ele mandava fazer, e eu falava assim, começa a tomar uns dias antes. Só que o que acontecia? O paciente não mandava fazer, esquecia, ou mandava fazer e não tomava, era aquela coisa que a gente está acostumado. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a comprar, mandar manipular e eu trago e mostro para ele, né? Eu coloco no frasco aqui, eu não tô com nenhum frasco aqui agora. E aí eu mostro para ele, ó, zinco com fitase, mandei manipular na farmácia tal, toma aqui com um pouquinho de água. Por falar nisso, dá licença que eu vou me hidratar um pouquinho. A pessoa gosta de falar, né? Precisa se hidratar, gente. Também ajuda a manter o botox, a hidratação, viu? Beba bastante água. Então, mas fica aí mais uma informação valiosa para vocês. Então, como eu estava falando, aí você manda manipular e dá para o seu paciente 6 cápsulas dessa dosagem na hora que você vai, antes de você aplicar o botox. Por que você dá? Antigamente, o que eu fazia? Dava esses frasquinhos com o meu rótulo bonitinho para o paciente.
E aí eu administrava 2 na hora de aplicar o Botox e falava para ele tomar 2 no dia seguinte e 2 no terceiro dia. Porém, os estudos, né? E hoje em dia com as informações online, com a internet, fica muito mais fácil da gente ter informação. E os estudos mostraram que o Botox que vai fazer assim efeito, né? Que ele vai estar circulante no organismo ali, trabalhando aonde a gente aplicou, é nas primeiras 10 horas. Passou disso, já não tem mais tanta eficiência. Então, por isso que eu mudei o protocolo, que era 2, 2 e 2 nos 3 primeiros dias. Primeiro era 5 dias antes, e depois mudou para agora mudou de novo. Eu administro as 6 cápsulas na hora que o paciente fez o Botox, tá bom? Você pode fazer, estudar aí as informações, assim como eu também corro atrás das informações, mas essa daqui está de bandeja para vocês. A última informação que mais fresquinha em termos de estudo é essa. 6 cápsulas na hora de ingerir. Tem, que nem eu falei, há controvérsias, mas eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta, né? É uma suplementação, não vai fazer mal para o paciente e, como eu sempre digo, o custo-benefício vale muito a pena, tá bom? Então, outra coisa que vai ajudar o seu Botox durar mais tempo, que essa é uma das reclamações dos pacientes, né? E eu vou estar gravando um vídeo falando só sobre isso, falando algumas coisas que podem ser feitas, mas hoje esse não é o tema, hoje mas eu vou falar um pouquinho. O tema é quando o Botox não pega, como fazer para otimizar, aumentar a eficácia do seu procedimento, como eu já falei, da diluição. Você vai diluir ela um pouquinho mais concentrada e vai usar as mesmas unidades que você está acostumado para diluição seca ou para diluição convencional, que são os 2 ml. Diluição seca é 1 ml, tá bom? Você pode fazer um ou outro. Enfim, e outra coisa que você pode fazer, e aí é uma coisa engraçada, né? Que a gente aprende aí com os antigos, a gente fala, né? Que os antigos sabem das coisas, sabem mesmo, gente. Porque, olha só, desde que eu sou criança, que eu sou pequena, a minha mãe me falava: mãe, não tô te chamando de antiga, tá? Não fica brava comigo, mãezinha, te amo. Os antigos falavam o quê? Minha mãe sempre falou isso pra mim, né? Desde que eu tenho aí os meus 14 anos, meus 12, 13 anos, que ela falava: filha, você já reparou que os artistas ficam velhos mais cedo? Hoje em dia não é o caso, né? Porque todo mundo só fica velho, só envelhece quem quer. Quem não quer, quem tá disposto a investir na sua jovialidade, consegue ficar jovem por mais tempo. É o caso dos artistas, né? Enfim, mas antigamente, quando não tinham aí os preenchimentos, os preenchedores com ácido hialurônico da vida, o Botox, os bioestimuladores, são coisas de 10, 15 anos para cá. Há 30 anos atrás, quando eu tinha aí meus 10, 11, 12 anos, a minha mãe falava isso: repara como os artistas ficam velhos mais cedo. Por quê? Porque eles se expressam muito, eles fazem, né, muita careta, eles choram, eles, né, faz cara de bravo. Agora eu nem vou conseguir fazer aqui o cara de bravo porque meu Botox está ativo, não vai. Então vocês não reparem que eu não vou conseguir fazer careta chorar, cara de bebê chorando. Não vai, porque eu aplico aqui, ó, no músculo abaixador do ângulo da mandíbula. Aplico no depressor, na verdade, o termo correto é depressor do ângulo da mandíbula. Eu aplico aqui porque é uma característica da minha família, genética, que vai vincando essa região, vai formando a linha de marionete. Então, para tratar, o Botox é um tratamento, como eu já falei no último episódio, preventivo. Ele vai evitar de que as rugas se formem, de que eu faça esse movimento de triste, não consigo fazer. E aí não vai fazendo a marcação, não vai fazendo a ruga. Então, é importante, o Botox é importante. Ah, Karen, mas só dura 6 meses. Mas são 6 meses de juventude que você ganha. Você acha que não vale a pena? Eu acho que vale a pena. Então, eu acho que é um investimento. Quanto que a gente gasta numa viagem, né? Por que não gastar com você? Por que não
investir na sua autoestima, investir no seu bem-estar, você se olhar no espelho e se achar bonito. E para mim, sinceramente, isso não tem preço. Mas em todo caso, como eu estava falando, voltando lá ao que minha mãe falava, filha, repara como os artistas, eles se expressam muito, vai ficar de choro, vai ficar de bravo, e aí vai vincando e eles ficam velhos mais cedo, que não é o caso hoje em dia, porque eles têm condição e eles trabalham com aparência, então mais do que nós, réis mortais, eles se cuidam, né? Se cuidam da aparência e tudo mais. Enfim, brincadeira, tá, gente? Réis mortais. A gente também, réis mortais também se cuidam. Vamos lá. Não distrai, cara, e mantém o foco. Vamos lá, onde que eu tava? Que eu tava falando? Que a minha mãe sempre falou isso pra mim. E eu comecei a reparar que ela tinha razão. Realmente, as pessoas que trabalhavam se expressando, é o trabalho deles, é todo dia ali fazendo careta. E aí acabava fazendo essas rugas, porque a ruga nada mais é do que uma cicatriz da expressão, do movimento. Vai fazendo cara de bravo, vai fazendo cara de bravo. Tá só um pouquinho, meu, ó. Vai fazendo cara de bravo e aí vai vincando, vai formando as ruguinhas com o tempo, né? É natural que isso aconteça. Ai, tá acabando aqui a bateria, peraí. Tá acabando a bateria. Só um minutinho. Pronto. Então, como eu tava falando, voltando aqui, é natural que eles fiquem com marcas de expressões ao longo da vida, mais do que quem não se expressa. Então, o que eu aprendi com a minha mãezinha querida, o que eu aprendi a fazer desde mocinha, a ficar plena, né? Tenta não... O sorriso não dá, né, gente? Eu adoro sorrir. Sorrir, eu vou sorrir mesmo. Mas assim, tenta não fazer tanta careta, não fazer tanta expressão de choro, de tristeza, não se expressar tanto. As pessoas, a gente chama de pessoas cinéticas, que fazem muito mimiocinéticas, elas têm muita mímica, muita expressão, elas são muito expressivas, muito cinéticas. Então, procura não fazer tanta expressão. Se você trabalhar isso nas suas pacientes, na sua mente, na mente das suas pacientes, vai ter maiores resultados. Porque o que na verdade o movimento, o que ele é? O que o movimento é? Nada mais é do que uma fisioterapia. Qual é o princípio da fisioterapia? Né? Quando a gente se machuca, minha filha quebrou a perna no início do ano, e eu confesso que a gente já sabe isso, porque a gente estuda bastante, né? Então a gente sabe que a perna, o músculo atrofia, quando a pessoa, no caso dela, colocou o gesso, ficou 2 meses sem encostar o pé no chão, quebrou o tornozelo. E aí, quando tirou o gesso, era evidente, assim, uma perna normal e outra perna magrinha, fininha, o músculo atrofiou. Gente, confesso pra vocês que eu fiquei tão chocada com aquilo, que eu falei, meu Deus, você vê como a gente se movimentar, por menos que a gente se movimente, só de andar no dia a dia normal, a gente já mantém a nossa musculatura eficiente, né, em vigor, como é importante a gente caminhar, a gente fazer exercício, a gente fazer esporte. Porque, sabe, agora, até depois disso eu comecei a subir mais, descer mais escada, porque eu falei assim, vai fazer efeito, porque se 2 meses com a perna parada fez essa, né, como eu vou dizer, não posso dizer tragédia, essa situação que deixou a perna da menina fina, né, eu fiquei impressionada, porque a gente estuda isso, mas quando você vê, né, parece que tem um impacto diferente na nossa mente. Então, com a expressão, nada mais é, quando a gente faz fisioterapia, você faz o quê? Você treina o músculo, você vai lá, devagarzinho, do jeito que você consegue, o fisioterapeuta vai lá, do jeitinho certinho, ó, vamos caminhar aqui na esteira, vamos puxar, vamos alongar, vamos esticar. Não é assim que funciona a fisioterapia? Qual é o princípio da fisioterapia? Trabalhar o músculo para devolver a função dele, certo? E o rosto é a mesma coisa, né? Então aquele paciente que ele tem dificuldade para pegar o botox nele, pacientes mais fortes, né? E essa homens tem que fazer mais a miúde o botox, porque à medida que ele vai fazendo botox, ele fica ali 4 meses, 5 meses, 6 meses paralisado, como vai enfraquecendo a musculatura e isso vai tornando o botox mais eficiente para essa pessoa. Se ela mantiver ali
se ela mantiver fazendo sempre a aplicação da toxina botulínica, certo? Então, passa essa orientação para os seus pacientes, né? Principalmente para quem faz musculação, vai fazer aquele movimento, não faz careta, não faz careta. Eu falo isso para os meus pacientes, para as minhas alunas, oriento as minhas alunas, orientarem as alunas, os pacientes dela, não faça careta, não faça. É um treino, no começo é difícil, porque a gente, né, principalmente o pessoal que faz musculação tá acostumado a fazer careta, faz força e tal. Não faça musculação plena. Mantenha ali a plenitude, tá brava com o filho, com o marido, fique plena, não faça careta. Tá bom, gente? Então, assim, essas informações que eu tô passando aqui para vocês valem ouro, são informações valiosíssimas, né, que vão fazer diferença na hora de aplicar, na hora da durabilidade do seu Botox e aquilo que eu sempre falo, paciente feliz, profissional feliz, tá bom? Então, guarda essa informação aí, valiosíssima. Tem uma aluninha aqui perguntando, aqui no depressor do ângulo da mandíbula, é tema para uma outra aula, tá bom? Qualquer hora dessas eu dou uma aula sobre isso. Para aplicar aqui, para você fazer o movimento de deprimir, aqui o meu tá botocado, então não consigo fazer o movimento. Mas para fazer o movimento de depressão aqui, você vai mais ou menos nessa direção, com a agulhinha de 3 a 4 milímetros, tá bom? Perpendicular ao músculo e aplica. Cuidado para não exagerar na dose, porque eu já fiz isso comigo mesma, gente. Quando eu comecei, logo no começo, eu fui aplicar em mim mesma, exagerei na dose e fiquei travando com o lábio travado. Ficou torto, sim. Ainda bem que era eu, né? E depois ainda bem que passa também em 4 meses, como eu sempre falo, Botox dentro da harmonização orofacial é um dos procedimentos mais seguros, porque, entre outras coisas, ele para de funcionar. O máximo que pode acontecer é dali a 4 meses, o músculo volta a funcionar e fica tudo bem. Então, é seguro nesse sentido. É claro que a paciente não quer que dê nada errado, ninguém quer que dê nada errado, e aí tem as maneiras da gente estar evitando as possíveis intercorrências, os possíveis acidentes, porém, se vier a acontecer, dali a 4 meses passou, tá bom? Tem a fisioterapia, tem colírio, tem algumas coisas que a gente pode fazer para resolver, pode aplicar laser, mas também vou estar falando mais sobre isso em outros episódios. Né, você pode estar aplicando laser, 2 joules, porque o laser ele vai fazer o quê? Ele vai funcionar como uma fisioterapia, né? E vai ajudar a movimentação do músculo a voltar antes do prazo, que seria 4 meses, 6 meses, aí depende de cada pessoa, depende de todos esses fatores que eu tô conversando com vocês, tá bom? Outra coisa que é interessante falar, que é uma informação também importante, se o paciente tiver alergia a leite, também vou falar com vou fazer um episódio falando sobre cada marca comercial que tem e as que podem ser usadas para quê. Aqui vou dar só um spoilerzinho para vocês, só uma adiantadazinha. Quem tem alergia à lactose não pode usar Dysport, tá bom? Porque ela tem traços de lactose na sua composição. Não pode usar Dysport. E quem é vegano, quem não quer usar proteína animal, a única que não tem proteína animal, que é a albumina, proteína do ovo, que eles usam para fazer a toxina botulínica, é a Procine. Então, guardem essas informações aí, também é importante. Se a pessoa tiver intolerância à lactose, é diferente de alergia, tá bom? A intolerância é intolerância. Então, assim, pode dar aí um desarranjo intestinal, uma coisa mais suave, não vai ser nada assim muito agressivo. Agora, se for alergia, aí é perigoso você parar com o seu paciente no pronto-socorro e pode dar um edema de glote, fechar a respiração, é perigoso. Então, se a pessoa relatar, por isso que a gente tem que fazer uma anamnese bem feita, bem detalhada, você tem alergia a alguma coisa, você tem alergia ao leite, tem alergia ao quê? Anota, assina,
tá bom? Tem que ter um prontuáriozinho com tudo certinho de cada paciente. A anamnese antes de fazer os procedimentos, avalia certinho, olha a anamnese e tá tudo certinho, tá tudo ok, daí você vai fazer os seus procedimentos no paciente, tá bom? Isso é fundamental. Todos os procedimentos preenchidos, autorizados, tem que ter autorização para tudo, né? É um prontuário lá do paciente, tudo por escrito, tudo assinado. Hoje em dia tem até assinatura digital que facilita um pouquinho a nossa vida. Você pode estar adotando isso no seu consultório, se você achar que deve. Enfim, e aí é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, do programa de hoje, Botocando com a doutora Karen Pier. E nos próximos episódios eu vou estar falando sobre esses outros temas que eu mencionei aqui mais profundamente, mais aprofundadamente. E é isso, se você gostou, deixa o seu like, ativa o sininho para todo vídeo novo que eu estiver postando com mais informações você receber e você tá compartilhando também aí com seus amigos, aquela amiga que você sabe que quer aprender a fazer botox ou que já faz, e a gente comenta entre os colegas, né, as dificuldades que a gente tem, uma aqui, outra ali, e assim a gente vai chegando a conclusões, e tem os artigos aí para nos auxiliar também, nos respaldar legalmente para a gente fazer o melhor trabalho nas nossas pacientes, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Tchau!